Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Hoje estamos mais uma vez aqui para comemorar o Dia do Senhor, para comemorar mais um Dia da Mesa, um podcast especial que tem como significado a presença do nosso Deus. Estamos muito felizes, sejam todos bem-vindos. Agradecemos, como sempre, primeiramente a Deus por Ele ser muito bom conosco, por Ele ter nos proporcionado o Elas à Mesa, por Ele ter nos proporcionado a família Portal Sul, através da vida do seu Valmor, da G, da Yasmin, da Isabelle, do Renan, do seu bebezinho. Nós somos gratamente encantados por essa família, já fizemos parte dessa família, e a cada um que aqui trabalha neste projeto, aqui no portal, são pessoas especiais, pessoas iluminadas por Deus, tá? Agradecemos a cada um que está aí do outro lado e queremos abençoar a tua vida, tá? De toda a chuva de bênçãos que o Senhor derrame sobre ti, sobre tua casa, teu trabalho, teus negócios, tua família, que o Senhor venha derramar sem medida uma chuva de bênçãos redobrada, triplicada, e que você se sinta transformado através do impacto que terá nos testemunhos que aqui nós já tivemos e ainda vamos ter. O de hoje, em especial, são pessoas abençoadíssimas. Então, se você não tiver a oportunidade de estar e conseguir nos acompanhar, fique tranquilo. Ele fica no Facebook, Portal Sul SC, Elas à Mesa, Facebook, pelo Insta, Elas à Mesa, e a partir de amanhã, ou no máximo depois de amanhã, já estará no YouTube, tá? Tanto o de número 40, como o episódio de hoje, que é o de número 41. A nossa chicletinha tá aqui, você viu? Oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Hoje também temos convidados maravilhosos. Então, com alegria, eu quero convidar você a estar conosco e compartilhar para que este podcast ele sirva para evangelizar e para frutificar ainda mais, tá? Estamos aqui para restaurar. Hoje vamos ouvir uma história de restauração, conversão e propósito. Uma história que prova que quando Jesus entra em uma família, ele transforma destinos. Olha que lindo, gente! E para complementar tudo isso, através deste casal que vai estar conosco, e hoje trouxeram até a sua filhinha, nós temos um versículo. Você pode anotar conosco? Anota aí para você depois poder ler e acompanhar com todo amor e carinho. Ele está em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso é 17. Tá? Ele nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Eu creio, tá? Uma breve reflexão. Quando Cristo entra na nossa história, ele não apenas melhora algumas áreas, ele faz tudo novo. E é sobre esse novo de Deus que vamos conversar hoje, gente. Hoje nós temos um casal muito chique, né, Sheila? Oi, verdade. Sheila! Oi, tudo bem? Que bom, né? Uhum, graças a Deus, graças estamos a aí. Deus. Mais uma terça maravilhosa. Delícia. É verdade. E hoje a gente tem um casal muito especial que a gente acabou conhecendo, né? Essa semana. Pessoa maravilhosa que Deus colocou na nossa verdade, vida, eu né? já conhecia, mas não tinha noção, né? De que hoje eles formavam uma família, né? Ai, E que eu tô lindo! encantada. Eu tive o prazer de conhecer. Então, hoje a gente vai receber um casal muito especial, que é o Márcio de Lima e a Marciana Ferreira de Lima. Ó, MM. Isso. Então, e não são as balinhas, né? Não. O que é? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, o Márcio, ele é um ex-DJ e hoje é convertido em Jesus Cristo. Ele é vereador ali da cidade de Faxinal dos Guedes, trabalha com marketing, ele é comunicador também e cerimonialista. A Marciana, que é a Marci, para os mais íntimos, né? Isso. Ela é coordenadora e comunicadora da Rádio Comunidade. A Rádio Comunidade, que é a Rádio Cidade. Comunitária, que é a Rádio Cidade, ali de Faxinal dos Guedes também. Ela também atualmente está trabalhando aqui no Portal Sul. Então, de repente, vocês já estão ligadinhos quem que está aqui conosco hoje. Também ela trabalha com marketing empresarial e tem um quadro do Mark Indica. E, além de tudo isso, são um casal abençoado, cristão, e que conheceram a Jesus e que a vida deles foi transformada
transformada literalmente por aquele que só ele que pode transformar, pode mudar e transformar aquela que é o primeiro milagre de Jesus, que é da água para o vinho. E hoje temos o prazer de conhecer um pouco mais sobre a história de vocês. Então sejam muito bem-vindos à família MM. Obrigada pela pessoal que está nos acompanhando. Boa noite aí, né? Olá, para quem a gente não sabe que horas que vão ouvir, né? Isso, olá, mas né? Estão conosco. E é um prazer enorme estar aqui. Não conhecia vocês, já conheciam mais a Lourdinha, falar, né? E conheci numa sexta-feira à noite, que acredito que Deus, quando Ele quer unir propósitos, Ele tem o momento certo, né? Com certeza. Então, É verdade. em lugares que a gente nem imagina, é onde tem pessoas que podem edificar a nossa vida. E aqui estamos nós hoje, juntos, a dupla MM, né? Pela primeira vez, né? Juntos, numa entrevista. Olha que legal! Isso aí. Abrindo o nosso pod, então. Ah, que top! Muito bom. Pessoal, boa noite pra vocês aqui. Obrigado pelo convite desde já, vocês duas, por ter esse quadro fantástico que tem edificado a vida de muita gente, Amém. né? Nós já acompanhamos outras entrevistas e tá aqui é um privilégio, né? A gente aqui é tão pequeno, mas eu sei que o Deus que nós servimos é muito grande. Eu digo que não é sobre quem fala, mas é a palavra falada, né? Ela que tem poder. E que a nosso bate-papo, com uma conversa de 4 pessoas normais aqui, possa, quem sabe, tocar o coração de alguém que tá assistindo. Então, gratidão. há de ser, né? Gratidão por esse convite. É um privilégio estar aqui ao lado da minha esposa Márcia, né? Como ela já falou muito bem no início, aí eu acredito que Deus não une pessoas, Ele aproxima propósitos, né? Sim. Então, se nós estamos aqui juntos hoje também, é por um propósito, que esse propósito possa ser edificado a partir de agora. Amém. Que é coisa mais verdade. boa, né? Que lindo. Ai, que lindo. Então hoje vamos começar conhecendo um pouquinho sobre mais, né? Isso. Como que vocês se conheceram? Fala você que me conheceu. Aí, olha só. Ela foi me vender um plano, mas ela tinha outro plano, eu acho. Na verdade, ela foi vender um plano, mas o senhor tinha um plano o com senhor você. tinha um plano. Não fui eu, foi Deus. Porque Foi naquela Deus. época eu estava sobre propósito, sobre jejum, oração. Foi um momento que eu acredito assim, ó, Lourdinha e Sheila, que foi Deus. Com certeza. Porque a partir do momento que eu passei em umas conversas que eu tive com a Sheila, eu contei um pouquinho, né, do meu passado. E quando você acaba tendo um chamado, você pode até pisar fora. Mas Deus te chama novamente. E quando Ele chama, Ele quer alinhar o filho que Ele tem. Verdade. Então, eu e o Márcio é uma história engraçada, porque 2 apaixonados por comunicação, por falar, o que mais que podia acontecer, né? Um pedido de casamento inusitado a qualquer momento. Tudo muito rápido, né? Graças a Deus. Mas foi através das mídias, né? Que a gente tá aí hoje. E juntos, construindo uma família, buscando melhorias, né? Um crescendo com o outro. E, acima de tudo, buscando Deus. Amém. Que o nosso foco sempre, Lourdinha, foi Deus. Acredito que não é só porque hoje a gente está aqui no pod de vocês, né? Mas não é sobre a Márcia e o Márcio, como ele mencionou. É Isso, sobre o que é Deus sobre o que realmente ele fez fez na nossa vida. E que acredito que hoje aí fora tem muitas pessoas que necessitam disso. Sim. Às vezes, a pessoa não precisa que você vá lá criticar ela. A pessoa não precisa que você chegue e diga, ó, tu não sabe fazer. Mas ela apenas quer um abraço, quer que você sinta-se amado, que você leve uma palavra de Deus para a vida dela. Que é isso que a gente está buscando fazer. Né? Amém. É Que isso aí, coisa por aí. boa. É bom ter uma comunicadora em casa que ela Você fala viu? bastante, Você né? viu que coisa mais gostosa, né? É. Eu sou suspeita, né? Porque, meu Deus do céu. E há quanto tempo casados? Aqui já vai dar quanto tempo? Oficialmente são desde agosto, né? É bem recente, né? É A gente se recente. conheceu e entendeu o propósito, né? Nessa nova fase, eu acho que você foi muito feliz, Lourdes, ao abrir o programa com essa palavra que fala que nós somos uma nova criatura, né? Isso. Eu sempre digo que não existem pessoas perfeitas na minha concepção. Nós estamos numa construção e eu sempre digo, ó, quando você estiver pronto, muito cuidado que Jesus vai te levar, né? Porque Ele não quer te perder, então todos nós, dia após dia, estamos numa construção. E eu acho que é isso que faz esse amor que hoje eu tenho por Jesus, né, por seguir a Deus com tantas experiências, e agora ao lado da Márcia, nós poder levar a palavra quando a gente pode, né? Eu sempre digo que tudo isso aqui é super importante, mas é lá nos bastidores que muita coisa Isso. acontece. Até eu estava meditando, se me permite já falar, Claro. antes de responder a tua pergunta ali, tem Ziba lá em 2 Samuel, que é uma
ele pouco aparece na Bíblia, né? Mas ele foi alguém que teve uma função muito importante para Mefibosete, que sentou com Davi, né? Chegou à mesa do rei. E ele quase não aparece na Bíblia. O que eu quero falar é que muitas vezes tem muita gente no anonimato fazendo muito para Deus. Claro. Né? Então eu acho que isso que é importante. Você fazer, às vezes a pessoa precisa de um abraço, às vezes a pessoa precisa de um bom dia, tudo bem com você? Né? Eu sempre digo, eu gosto, por onde eu passo, eu desejo que a paz de Cristo seja contigo. Amém. Porque a Bíblia diz que se a pessoa não aceitar, ela volta. Então é sinal que a paz vai voltar para mim, né? Bem. Então, às vezes, a pessoa precisa só de uma palavra, de um abraço, né? E então, acho que tudo que a gente faz é para honra e glória do Senhor. Então, tá aqui hoje é um motivo de orgulho. Lá no Salmo 134, inclusive, vai dizer que Deus já escreveu todos os nossos dias. Verdade. Então, esse dia já estava escrito. Já. Mas eu tenho certeza que você pedir para nós 4 aqui, pessoalmente e fisicamente, nós jamais imaginaríamos, né? Verdade. Mas Deus tinha preparado, né? Amém. E quem tá assistindo também, que já mandaram um print de tela aqui. Um abraço aí, Wagner. Abraço. Deus te abençoe. Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Vai ser papai também, né? Olha aí, que delícia. Que é um propósito que, né, foi formado aí, acredito que é um homem de Deus também, né? O Wagner, a gente acompanha nos bastidores. Esposa, louvam a Deus. Às vezes ele também não sabe, boa. Mas a gente acaba acompanhando, né? Sim. E a gente deseja pessoas que sempre estão nas nossas orações e é aquilo que a gente diz. Tudo que a gente faz, Lurdinha, eu sempre costumo dizer, você não precisa espalhar para o mundo. Nem deve. Porque acredito que fé não é sobre o propósito ali, não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Sim. Então, é como o Márcio mesmo mencionou, é nos bastidores que as coisas acontecem. Então, verdade. É sobre algumas renúncias, é você estar obediente àquilo que Deus te chamou. Então, não adianta a gente sair gritando para o mundo, sendo que se a gente aqui não está fazendo o nosso papel correto. Então, é verdade. É a gente ecoar o bom, mas sobre o que Deus está chamando. Né? Ai, que delícia, gente. Que coisa mais boa, né? É verdade. E nesse casamento, no ministério, de repente, até no trabalho, o que mais um admira no outro? A persistência do Márcio é o que mais ele tá me moldando. E te confesso que ele foi uma das coisas que eu acho que Deus resolveu unir eu e ele por conta disso. Eu já sou mais 880, ele já é mais zen. Até a gente fez uma palestra, né? Antes de eu falar disso, quero também agradecer, porque hoje a gente, todas as terças, eu, Márcia, participo do grupo de oração lá da igreja onde eu atuo hoje, que é a Assembleia de Deus. Até pedi permissão para minha pastora, a pastora Cirlei, o pastor Romita, né? Que agradeço muito isso. E acredito que ela vai estar, né? Ela vai estar acompanhando nós aí, beijo, né? Um pastora, um abraço bem Deus grande. abençoe, ela está descansando, né? Porque ela merece. Isso. E ali, sobre eu e o Márcio, eu acredito que ele é a minha força diária. Porque se fosse por mim, muitas coisas eu acredito que já teria se jogado ao vento. Então, o Márcio, ele é mais calmo, mais cauteloso. E tá moldando a Márcia, tornando a Márcia uma nova mulher. Amém. Desde quando me conheceu. Eu até mesmo pensava muitas vezes, meu Deus, naquela me chato, ninguém tem nada junto. E já tá me, né? E não. E ali, nele, já, tipo, por mais a gente não ter nada, já havia um propósito. Que era o cuidado de Deus sobre a minha vida. Ele mesmo me dizia, Márcia, que tal não fazer assim, fazer assado? Que foi aonde me direcionou ao alto. Que eu agradeço muito. Que por isso que hoje estamos aqui. Porque através dele eu pude voltar ao meu sonho de ser comunicadora, né? Ai, que bom! E elevando a boa Olha palavra que delícia. de Deus aí. Como Deus une mesmo, né? Tô encantada. E você, Márcio, o que mais admira, né? Na sua companheira? Então, a Márcia é uma mulher sim, sim, não, não, né? Ela não enrola muito, eu digo isso. Ela tem que falar, ela fala, né? Aí, e eu acho que é personalidade, né? Então, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu, mas a gente tem algo em comum que a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Eu sempre digo, você só pode amar alguém mais que eu, que é Jesus. Que eu sei que se ela amar e temer a Deus, eu não preciso me preocupar, porque a pessoa que tem Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então, eu acho que um relacionamento nosso é muito recente, né? Muito pouco. E a gente vai construindo dia após dia, né? Cada um reconhecendo que tem que melhorar em algum aspecto, outro sabendo que tem as suas qualidades. Todos nós somos dotados de qualidade, de imperfeições. Eu acho que esse é o grande propósito da vida, né?
Eu tenho, como você falou, só respondendo um pouco antes a pergunta da Lourdes, porque eu também sou da área da comunicação, falo muito. E há muito tempo, inclusive, no tempo que eu e o Colelo tinha cabelo, né? Então isso faz tempo. Mas eu venho da área... venho da área da comunicação, já são mais de 20 anos, né? Nessa área da comunicação. Hoje estou na Rádio Alternativa de Faxinal dos Guedes, né? Que é uma rádio FM comercial regional aqui com audiência no sul do país. Como você mencionou, vim sim de um outro segmento, trabalhava com eventos, DJ lá no passado. E eu sempre digo que aprendendo, eu nunca me imaginei estar aqui hoje. Quem sabe, quem tá me ouvindo e me conhece, mas esse aí falando de Deus e falando de Jesus. Mas eu queria te confrontar e dizer que Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas, enfim. Para tudo, enganar as sábias. As sábias. Então, tudo tem um propósito. Estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de Deus, é compartilhar a experiência. Para quem acha que às vezes não tem jeito, nós aqui, se nós for falar os 4, todo mundo passou por alguma adversidade em algum momento da vida. Sim. Eu acho que é essa fé e essa força que Jesus nos dá, que faz com que a gente possa superar. E eu tento aprender todo dia o que essa dificuldade está me ensinando. Em vez de dizer por quê, para que isso está me acontecendo. Amém. Então, eu acho que esse é o grande propósito, né? Então, como a gente falou, o que ficou para trás faz parte do passado. A gente não pode voltar lá, né? Até nós vinha na estrada e eu estava meditando, olhando, dirigindo, né? O para-brisa é tão maior que o retrovisor. Por que a gente vai insistir em olhar para o retrovisor que é tão pequenininho, né? Então, vamos olhar para frente, né? Vamos olhar para frente. Claro, tem coisas que a gente pode consertar, pode melhorar como filho, como pai, como esposo, como esposa, como empresário. Eu sempre digo, né? Eu sou muito apaixonado por missão. Né? Depois a gente pode compartilhar. Eu tive algumas experiências por missão. Tem hoje meu irmão Lucas, que está lá na África fazendo missão, que a gente já esteve no Paraguai, na Argentina, na Amazônia. Mas eu digo que a grande missão também está aqui perto. Tá aqui, porque a palavra diz que nós temos que ir por por Jerusalém e por todos os confins da terra. Mas às vezes a missão está aqui do lado, né? Você reforçar a tua casa para daí você ir para o campo missionário e poder dar para os outros aquilo que você já tem. A gente só pode oferecer aquilo que a gente já tem, né? Então eu acho que é sobre isso, sobre a missão. E foi isso que Jesus pediu. Eu digo que o evangelho, ele é extraordinariamente simples. Só que às vezes nós complicamos ele. Né? Colocamos muitas regras, enfim. Não deixa eu falar, senão eu só falo. Então uma pergunta tu não Qual que foi a pergunta? E qual foi a pergunta? Eu respondi de primeira. Eu respondi a primeira. É que ele já respondeu e ele já entrou no outro assunto. Tá tudo certo. Viu como é que é? Mas é isso ela me faz porque como eu era mais o cara mais light, assim, ela me acelera e agora eu deixei de ser Rubinho e tô correndo mais. Viu? Eu sempre costumo dizer que ele é o... que tem na Bíblia lá, como é que é o... Não, eu estou chorando bastante. Se eu começar a falar, não significa que eu choro muito. Não, mas é bem normal. Tem o Jeremias que chorava muito, né? Eu vou lembrar. Então vamos deixar ali a Márcia lembrar. Vamos falar sobre os nossos apoiadores, né? Vamos lembrar deles, né? Vamos falar. Hoje a mesa só acontece por causa deles, dos nossos apoiadores, dos nossos ofertantes. E você também, se você quer ser um apoiador, que vai aparecer o seu nome, tua empresa aqui. Seja um apoiador, venha fazer parte dessa família. Mas se você também quer ser um ofertante para fazer essa obra ainda continuar e chegar muito mais vida, seja um ofertante, entre em contato conosco pelo Elas à Mesa, no nosso Instagram ou Facebook, ou aqui pelo portal também, e vem fazer parte dessa família, vem abençoar esse projeto que transforma tantas vidas. E hoje contamos com o apoio de Posto Colpani, abasteça com confiança e qualidade, garantia, combustível de procedência, atendimento diferenciado, compromisso real e segurança do seu veículo. Fornari Construtora e Engenharia. Seu sonho começa no papel e ganha vida com qualidade e responsabilidade. Projetos bem planejados, segurança e excelência para você construir com total tranquilidade. Vustro e Vustros, Mercadão da Limpeza. Tudo para a sua limpeza em um só lugar. Grande variedade, preços compatíveis e produtos que entregam resultado de verdade para o seu dia a dia.
Vamos então complementar com a Farmácia Avenida. Na Farmácia Avenida você encontra muito mais do que medicamentos. Encontra cuidado, orientação e um atendimento de confiança, com variedades de produto, uma equipe preparada e um compromisso com a sua saúde. A referência em Xanxerê, quando o assunto é bem-estar, Farmácia Avenida, cuidando de você todos os dias. O Posto AE, quer abastecer com confiança e qualidade? Vai de Posto AE. Combustível confiável, atendimento ágil e aquele compromisso que faz você sair tranquilo. Posto AE, confia. A confiança que move você. Isso, muito obrigada. A Nobel Chás, do nosso amigo e a nossa amiga Eliane e o Elvis, eles estão com a Nobel, onde você encontra uma linha completa de chás com sabores e aromas especiais para cada momento do seu dia. Além disso, também com complementos que auxiliam no cuidado com a saúde e o equilíbrio do corpo. E tem novidades, novos aromas chegando para deixar a sua experiência ainda mais especial. Nobel Chá, sabor, saúde e qualidade em cada detalhe. Isso aí, vamos, e vai falar sobre o E nosso vamos também, aproveitar né? também, gente, ó, segunda-feira, tá? Nós já Dia estamos 2. com a nossa Expofeme. Então, na nossa Expofeme, nós cristãos, tá? Não estou falando aqui em denominações, mas o cristão em si, que eu creio que são todos, não só católicos, evangélicos, mas o povo que realmente é simpatizante de família, tá? Nós temos o Felipe Rodrigues, entrada gratuita, tá? Dia 2, segunda-feira, entrada gratuita com o Felipe Rodrigues, um menino de ouro que vem falar de palavra, que louva como ninguém, louvores maravilhosos que vêm edificar a sua vida. Então se faça presente, vamos socar aquela Expofeme e mostrar que o nosso povo é muito grande, tá? E merece ter todos os shows de confiança. Já ali, ó, aquela dedinha ali Os não dedinhos, para. meu Deus. Pelo amor de Deus, com esses dedinhos. Não, esses dedos, eles me assustam. Ela começa com os dedinhos ali. Então vamos voltando aqui, já tomaram, para os nossos convidados, já tomaram um chazinho, um cafezinho. Eu vou fazer as 3 perguntas junto, daí o Márcio responde tudo junto. Tudo junto. E É depois misturado, a presta Ludinha atenção. faz Pra as Márcia. 3 também para Márcia. Você era DJ, então, né? Como vem do testemunho. Como foi seu encontro com Jesus, né? Como foi a sua conversão? E o que mais mudou depois da tua conversão, na sua vida espiritual, trabalho, né? Familiar. E se houve uma resistência de você, tipo assim... Porque a gente, lógico, né? Você era um DJ, você tinha uma vida diferente do que você tem hoje. Hoje houve uma resistência na tua parte também carnal, né? Porque se você... Meu Deus, como eu vou seguir? Porque agora você tem que mudar. Eu era uma pessoa, hoje vou ter que ser outra. Se houve uma resistência e qual foi esse processo de conversão? Vamos lá tentar resumir esse processo, que eu creio que começou lá em meados de 2018, né? Muita Oxi. coisa acontecendo lá para cá. Eu sempre digo que ainda é uma pequena caminhada, né? Na fé, mas eu digo que de muitas experiências. Como você falou, é uma renúncia, né? A gente, quando se batiza, a gente afoga o velho homem, só que às vezes ele parece que ele quer nadar e tenta voltar, né? Ele quer voltar. Mas eu acho que esse é o grande propósito, né? Matar o eu para que... Todos os dias. Todos os dias. Eu sempre digo que eu até tenho que me cuidar, e espero que as pessoas me entendam que eu sou um cristão. Eu não gosto de ser identificado como um religioso. Isso. Porque tudo que Jesus combatia era a religiosidade. Abominável. Né? Ele é abominável. Você vai ver que eu acho que uma das partes que Jesus está mais irado é quando as pessoas usavam o nome dele para, sei lá, comercializar, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas que são sábias, que têm o Espírito Santo, vão entender aquilo que espero que eu possa transmitir. Que aquilo que eu falei antes, Jesus, ele é, na sua simplicidade, ele nos abençoa sempre. Eu creio que hoje, com uma certa idade, eu hoje vejo que Deus sempre me abençoou. Sempre me cuidou. Todos nós somos dotados de algum talento. Talvez por alguma época da vida nós usamos esse talento não da forma que Deus gostaria. Mas porque a gente vai usando esse talento e acaba, né, na ignorância, porque a palavra vai dizer que Deus nos perdoa na ignorância. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, eu lá em 2018, eu venho de eu tenho outras 2 filhas também, né, na minha vida. E então, assim, em 2018, eu financeiramente tive um grande revés,
profissionalmente, eu vinha do setor público, eu acabei... porque como era cargo de confiança, você sai de uma gestão, é normal que o prefeito coloque outras pessoas, né? Super normal. E eu sempre fiz comunicação e trabalhei com eventos. E eu lembro que em 2018 eu saí de Concórdia, Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, visitei todas as rádios, nenhuma eu consegui uma porta de emprego. Olha. Voltei, em meados de junho eu sofri um acidente aqui na Vemate, que eu voei fora de um veículo, aí acabei fraturando perna, quebrando perna, fiquei aqui um tempo no hospital. Aí eu trabalhava com evento, sempre um evento muito conhecido aqui na nossa região, e posso dizer que pessoalmente, financeiramente, era um evento muito grande. E naquele ano justamente foi um evento que não deu certo. Depois de todo ano, então... A mão de Deus já estava ali, sabe? Daí eu comecei a frequentar, porque daí eu comecei, daí como eu não consegui ir fora da minha cidade por um tempo, a gente, quando as coisas saem do controle, a gente quer, parece, não fugir do problema, mas outros áreas, né? Então acabei que Deus, não, você vai ficar aí. E eu então fui para a rádio comunitária, que hoje a Márcia é coordenadora, que é a Rádio Cidade. E ali tinha muito programa gospel. E eu era o cara, meu Deus, o que esses crentes vêm fazer e gritam e essas coisas. Mas eu sempre fui um cara que me relacionei bem com todos, né? Nunca zombei da fé de ninguém, nunca, né? Então, e foi ali que Deus começou a falar, em cada programa o mesário não aparecia. Márcio, tem que vir você. E eu ficava ali ouvindo, a né? gente, quando é novo na fé, a gente não entende os mistérios de Deus, que muitas pessoas dizem, mas como que Deus fala? Como é que Deus vai falar? Né? Então, eu fui tendo algumas experiências com Deus ali, eu disse, cara, tem algo. E daí, nesse meio tempo veio a Covid, eu perdi na Covid meu pai e minha mãe, e eu também fui hospitalizado, né? Embora eu já ter uma certa idade, eu confesso para vocês que eu sempre fui um bebezão. Sempre tive o pai e a mãe do lado e sempre fiquei junto com eles. E essa ausência dos dois e permanecer por 2 anos, cada 6 meses, um tempo com cada um no hospital, fez com que eu aprendesse muitas coisas. E aí eu comecei a caminhar, e a convite de alguns amigos, e fiz amizade com o pastor Michael, o qual tem um grande respeito. Hoje é pastor da Assembleia de Deus em Vargem Bonita, e eu digo que Deus nunca erra, porque ele é doente por rádio. E tanto que a pastora Keila dizia, o Michael tá louco, se deixar ele fica 20 horas fazendo rádio. E foi que a gente se aproximou e começou a falar de rádio, e eu comecei indo para lá, e comecei a participar das reuniões e me apaixonei por o Evangelho, por Jesus, por ver esse outro lado da vida, sabe? Não da religião, mas de Cristo, de você começar a conhecer a palavra, meditar. Então foram várias experiências, e como você falou, você tem que renunciar. Se outra hora eu participava de um grupo que não estava alinhado, não estou dizendo que essa pessoa, eu sou mais santo que ela, ou melhor que ela, eu estou dizendo que na vida nós fizemos escolhas, e toda escolha ela tem uma renúncia. Se você quer ficar magro, você tem que abdicar de algumas coisas. Se você, enfim. Então a gente começa meio que direcionar para outros grupos, outros locais que você até então frequentava e não frequenta mais, porque não condiz com aquilo que você prega, né? Porque é uma utopia eu vim aqui falar uma coisa e da porta para fora ser outra, né? Então eu acho que esse é o grande propósito. Claro, como você falou, é uma renúncia diária, mas a gente ganha muito. A gente ganha muito porque no começo a gente pensa, né? Meu pai era da religião católica tradicional, sabe? Mas eu lembro de uma cena que quando eu comecei para a igreja, eu falei, pai, eu tô indo na igreja e tal, e vou me batizar, né? Eu lembro que ele me questionou, mas eu já te batizei, né? E aí eu com jeito e tal, e daí quando a gente se converte, a gente fica bem anjinho, né? A gente quer levar todo mundo. Eu tinha um cachorrinho que até pra ele eu falava de Jesus, né? É o seguinte, você tem que ir pra igreja, porque senão você... Vamos te levar na porta. Porque senão o inimigo vai te pegar e tal. E eu, em algum momento, eu meio que quis contrariar, né? E aí eu entendi que eu não devia fazer isso. Porque quem faz é Deus, não sou eu. Quem era eu? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Então, ao invés de eu discutir de religião com meu pai, nós sentava e conversava da Bíblia. O que você acha disso, pai? O que você acha? Tanto que ele foi para a igreja, minha mãe foi para a igreja no final, ambos aceitaram Jesus. Eu creio que estão, né, descanso no Senhor. Então, assim, fui super apoiado quando ele disse, meu filho, se você está na igreja com Deus, eu tô feliz. Era isso que eu esperava, né? Então, é uma construção diária, né? Tem muita coisa que aconteceu nesse processo, né? Que tudo edificou, tudo cooperou para o bem. Eu acredito que está em Eclesiastes, todas as coisas, todas, as boas e as ruins, elas cooperam para o bem. Com certeza. Então, esse é um pouco da história, né? Dessa renúncia e dessa vida com Cristo, que hoje eu me sinto livre. Que delícia! E vamos para a Márcia, então. Eu, né, consigo chamá-la assim, a Márcia. Você nasceu em um lar cristão, mas se afastou.
como foi esse tempo longe da igreja? Ai, ai, ai. Como que foi? Duas Será? experiências, né? Nascer em um lar cristão, e é o que eu falo para os meus adole. Eu costumo ser muito honesta com eles, sabe? Eu até vou além de ser, na verdade, uma coordenadora. Porque eu jogo aberto com eles, entende? Vai acontecer, vai chegar o momento, vão chamar, vai ter curiosidades, então vai. Mete a cara. Só não esquece. Quando cair, olha para cima, volta. Como foi isso? Foi mais ou menos assim. Então, Lourdinha, Sheila, foi difícil, sabe? Me criei vendo eu e minha mãe indo para a igreja. A gente na época não tinha carro, o pai não tinha carro, mas lá estava ela. E os dois batizados, mas meu pai sempre com aquele pé pro mundo, sabe? Eu tinha tudo, desde novinha, para estar perdida, para estar fazendo qualquer outra coisa, menos buscando Deus. Olha. Mas eu me espelhei numa mulher forte e guerreira, que ela é até hoje, né? Amém. E sobre a minha saída da igreja, custou caro. Custou caro, mas acredito que tudo teve um porquê e um para quê. Isso. Porque se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu ainda estava no mundo. Isso. Porque Deus, ele, como o Márcio falou, ele tem um tempo determinado para cada coisa. E acredito que em 2023, por aí, eu passei uma grande reviravolta na minha vida, tanto familiar, reconstruí do zero. Não precisei de ninguém, a não ser meu pai e minha mãe, que foi aonde eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? A Maria tinha mais ou menos uns 3 anos de idade e eu fiquei perdida. Então, tipo, saí cedo de casa, de 17 anos até os 26, 27 anos por aí. Então, sempre com a dependência, tipo, de não viver sozinha com alguém, né? E eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer? E foi onde amizades vêm que não te edificam, que te dizem, isso aqui é melhor, isso aqui vai te saciar por um certo momento, e você acaba se perdendo no caminho. Mas eu sempre confiei, e a minha fé, e a fé da minha mãe... O joelho da mãe, né? Era grande demais, porque acredito que aonde eu pisava, Deus estava comigo. Porque Deus me livrou de cada uma. Olha. E eu tive que passar por uma coisa que não fui eu que fiz, e tive que pagar por aquilo que não fui eu que fiz. Viu só? Mas foi ali que Deus me tirou lá de cima do nariz empinado para ir lá embaixo. Pra descer. Ele esmaga. A frase que eu uso aqui para essa tua pergunta, Lourdinha, é que a uva, ela é esmagada. A azeitona, ela é esmagada, bem esmagada, para fazer um odre bom, né? Um óleo bom. E eu acredito que eu fui isso. O ser humano precisa. Então, até hoje, muitas vezes, tenho certas perseguições, mas Deus está à frente de tudo. Claro. Então, tô sendo um óleo melhor? Tô sendo. Amém. Em construção. Mas não aquela pessoa com nenhum pingo de querer voltar atrás. Amém. E fazer o que estava sendo feito. Principal. Então, a minha construção em Deus foi isso. E muita persistência de amizades orando por mim, né? Tenho a Mari, que hoje é minha comadre de casamento, Marinilva. Ela me levou para encontro com Deus, meu primeiro encontro com Deus. Muitas vezes ela me convidava, Márcia, vamos para a igreja. E lá, a Márcia sempre uma desculpa. Sim, não, eu não tô bem. E o medo? Mas eu não tô bem, era para fazer o quê? Balada, era ir para pular carnaval. Coisas que o mundo oferece, né? Exatamente, coisa mais fácil. E aí, muitas vezes o teu fácil era se dobrar, se render a Deus. E você estava feliz e você corria, né? Mas acredito que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. O que te levou a voltar e como foi esse reencontro, então, que na verdade já foi resumido aí com o encontro com Deus, né? Isso aí, foi o encontro com Deus que eu fiz. Tive essa grande oportunidade, acredito que ela está me assistindo. Eles foram minha segunda casa. Eu digo que ela e o Valdecir Moleta são meus pais. Eu tenho eles como uma referência de vida. A gente precisa, né? E são umas pessoas que eu olho hoje assim e digo, o que iria ser da Márcia se não tivesse alguém assim? Porque é diferente, Lourdinha, de você ter alguém do teu lado como... só tem a Sheila ali do lado por ter. Mas aquela pessoa que vê você fazendo as coisas erradas e não se cansa de dizer, ei, não é assim, volta, o teu caminho é aqui. Ei, tu precisa do que mais? Quer uma oração? Quer uma ajuda? Que é o que está faltando.
Hoje, muitas vezes, tem lares destruídos por corações aquebrantados, buscando saciedade aí fora, que não é isso que a pessoa precisa. A pessoa precisa de um direcionamento, a pessoa tem conhecimento na palavra, e ela está buscando o quê? Buscando o mais fácil, que é uma atração, uma distração. Então, Deus Fugir é do isso. compromisso. É isso aí. E a busca de Deus é você se alimentar mais sobre a palavra. E quando eu acabei buscando mais disso, tudo na minha vida começou a se alinhar. Trabalho, projetos, um novo casamento. Né? Olha aí, Abençoado, que obrigado por delícia. Deus. Deus vai encaminhando. Aquilo que você acha que é o certo, que você estava buscando a felicidade, na verdade, estava te encaminhando cada vez mais para longe de Cristo, né? Isso aí. E hoje, graças a Deus, estão restaurados. Eu vou fazer, então, as 2 perguntas aqui para o Márcio, que dele pode responder, e depois as outras 2 a Lurdinha faz para a Márcia. Então, atualmente, vocês estão, então, na Assembleia de Deus, né? Que você já comentou, que é ali em Faxinal dos Guedes, né? E ali vocês atuam em algum ministério? Tem algum departamento que vocês estão à frente ou participam? Então vamos lá, também quero aproveitar para registrar nessa terça-feira, nós temos um encontro Homens de Honra toda terça lá, então um abraço para todos os meus irmãos que devem estar acompanhando aí também, né? Que é homens com propósito que se reúnem ali para conversar um pouco de testemunho, orar, né? E falar sobre a palavra. E nós estamos sim na Assembleia de Deus, lá com o pastor Romito, lá com nossa gratidão ao pastor. Nós não temos liderança em nenhum ministério, mas servimos quase em todos, né? Eu sempre digo que o maior cargo na igreja é o de servo, né? Então é isso que é bacana a gente estar lá. Eu sou muito envolvido com a questão de missões, eu gosto muito, sabe? Me apaixonei por esse lado missionário, de conhecer outras culturas, poder levar a palavra, viver experiências, né? Porque eu creio muito que o evangelho, eu digo, o culto é fundamental. Se você puder ir todo dia, vai todo dia, amém, só vai te edificar. Mas Deus precisa de missionários médicos, de missionários professores, de missionários empresários, de missionários apresentadores, sabe? Então, Jesus, Deus está aqui. Ele está em todos os lugares. Então, logo, tudo que você faz na vida, se você não consagrar para Deus, parece que você está deixando alguma coisa de lado. Então, o que eu penso? Que todos os segmentos, Deus precisa de pessoas. Por mais que seja chato falar, não porque hoje eu estou vereador, mas também Deus, se a gente pegar a Bíblia, muitos reis foram constituídos pela vontade de Deus e outros reis Deus permitiu também porque o povo queria. Então, eu sempre digo que o princípio de tudo é temer a Deus. Eu sempre uso um exemplo que eu gosto de repetir um exemplo. Vocês duas estão aí, nós fomos para o intervalo comercial e por uma causa vocês deixaram a carteira ou a bolsa de vocês aí e eu fui lá e mexi na bolsa de vocês e peguei algo que não era meu. E tudo bem, talvez vocês nunca vão saber. Mas se eu carrego o temor a Deus, eu sei que um dia eu vou prestar conta. Não para vocês, mas para Deus. Então acho que o princípio de tudo é temer a Deus. Não importa onde você esteja. Você vai ter um casamento edificado se você teme a Deus, mesmo que a tua esposa não esteja contigo, mas se você teme a Deus, você sabe, você vai estar num cargo onde você estiver, com temor a Deus, vai desenvolver da melhor forma possível. Então a gente procura sempre servir na nossa igreja, ser um apoio, né? Eu brinco que eu acho que eu bati o recorde na Assembleia do Jovem mais velho daquela cidade. Olha que legal. Mas eu digo que Deus me deu tanto que eu acho que até ele me rejuvenesceu o meu espírito, que eu me sinto hoje muito mais jovem do que quem sabe há 20 anos atrás, né? Embora a aparência não apareça, né? Mas... Não, mas o espírito é o que o importa. espírito é jovem. O espírito, eu costumo dizer, eu sou vó, mas dentro de mim existe uma criança. É isso aí. E ela tá sempre adolescente. Que legal. Eu vou dar uma garrafa. Isso que é importante, Estão né? ouvindo, né? Acho que eu não fugi da pergunta, né? Isso. Não. Acho que é isso aí mesmo. Certíssimo. Resumindo, a gente não está, mas, né, e depois a Márcia pode responder dos ministérios. Eu procuro estar envolvido na questão dos homens de oração, missão, sempre estar colaborando dentro daquilo que a gente pode na igreja, né? Nós também temos a nossa profissão, nossa vida secular aqui fora, mas como se diga, a gente serve a Deus 24 horas, né? Testemunhando, porque às vezes você não precisa pregar. Não. A tua vida pode testemunhar por você. Porque se as pessoas não vê Deus em você, você pode ficar aqui 3 dias falando que elas não vão, né? Não vão então, nem prestar atenção. Aquilo que eu digo é essa simplicidade que nós precisamos passar para as pessoas, né? Eu acho que nunca se falou tanto de Deus e de Jesus que nem agora. Nós temos N ferramentas digital. Eu sempre digo, um dia eu dei um exemplo lá nos Homens de Honra. Se nós fosse assistir o Titanic, quando lançaram ele, possivelmente nós assistimos uma fita de videocassete. O mesmo Titanic continua o mesmo, mas agora ele está dentro de um computador.
Então a palavra não muda, a essência não muda, mas ela pode ser levada de outras formas. E a gente tem a sabedoria para esse tempo. Para esse tempo, Deus nunca muda. Deus, ele é de geração em geração. Então a gente tem essa sabedoria de continuar levando as boas novas, que esse que é o grande propósito. É verdade. O que vocês diriam para um casal que está afastado de Deus? Se aproxima. Olha que delícia. A Márcia melhor do que ninguém, né, Márcia, para pra dizer falar sobre assim isso. que o afastamento, ele gera dor, como você falou. Mas através da dor existe o crescimento. Crescimento de ambos, né? Mas para isso tem que existir maturidade. Porque de nada adianta a gente querer estar com uma pessoa, mas se eu não dou o braço a torcer. Então o relacionamento ele é 50-50. É. Então, ou você busca melhorias e não faz o velho erro e vive o novo, aí tu vai pra frente. Porque de nada adianta eu, Márcia, querer viver em Deus, sendo que eu tô velha lá no meu passado. Não adianta. Amém. Então, assim é um relacionamento. Então, é como diz lá, até tem um trecho aqui bíblico que vai fechar com o que tu me falou. Lá em Tessalonicenses, portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como de fato vocês estão fazendo. Amém. Então, o que a gente está fazendo aqui, talvez alguém pode dizer, meu Deus, mas o que a Márcia e o Márcio estão fazendo lá? Mas se uma vida foi alcançada, Já amém? Já Amém? é o suficiente. Porque Deus, ele pregava às vezes para 1, para 10, para 5, mas lá estava ele. Então, acredito que é como está aqui na nossa Eu ia pedir sobre a camiseta, nossa que eu camisa. amei, Até gente. que todos saibam. Até que todos saibam que Deus vai voltar, a gente vai continuar Precisamos, elevando a nossa boa missão. Que tenho certeza que tanto você quanto a Sheila, que para vocês estarem aqui, Deus tocou no coração de Tocou. vocês. Não foi em vão. não. Então que Deus continue usando tanto a Amém. tua vida quanto a vida da Sheila. Amém. Porque vocês têm mudado vidas. E acredito que da mesma forma que vocês mudaram vidas, Deus também tocou nas nossas vidas para que hoje a gente estivesse aqui. Verdade. E eu peço que Deus cubra imensamente vocês, Amém. o lar de vocês, Amém. e que aonde as mãos de vocês tocarem e os pés de vocês pisarem, vocês serão sal. Amém. Porque a gente, quando edifica alguém, é porque vocês não sabem disso. Mas às vezes vocês foram resposta de uma oração minha mesmo. Porque várias vezes eu mencionei para Sheila isso no jantar, numa janta simples. Eu disse, eu pedi a Deus, quando que eu vou poder levar a tua boa nova? Olha. Então, às vezes ela não me falou nada. Ela só disse, mas Márcia, usa teu quadro. Eu disse, estou usando. Assim, mas então, tu já está alcançando pessoas. Claro, E exatamente, é aquilo que eu digo. Então, alcançando ou às vezes uma alma na própria família está necessitando. Claro, meu Deus. Ai, vamos hoje no culto. Bah, hoje não dá. Tu fez o teu papel. Então, E não vai desistir? a busca para Deus, eu digo que o caminho, independente de religião, é você buscar o bom entendimento em Deus e você ter um bom relacionamento com o cônjuge, esquecendo o passado, os erros e vivendo um novo, você vai conseguir dar certo. Porque se fosse se espelhar, tem um espelho eu na minha frente. Se eu fosse me espelhar no que falaram do Márcio para mim, a gente nem estaria junto. Olha só. Se fossem olhar, garimpar bem fundo, a gente não estaria junto. Então, é Deus que está no controle Ele de tudo. une. Eu digo que na nossa vida, na nossa casa, nada permanece a não ser Ele lá. Amém. Amém. Que coisa mais boa. É verdade. Vamos ver aqui, ver nossos Vamos ver, comentários, vamos né? ver Agradecer quem as pessoas está. que estão online conosco. Quer ler ali? O teu maridinho Nosso- sempre o ali, meu né? esposo sempre. Uhum. Acredito Sempre que o ali. meu filhote também. Uhum. A minha prima Franci tá aí boa também. noite. Boa noite. O Colela abençoando a vida Ali, de vocês. Elisângela. É a Elisângela, a esposa do nosso deputado Marcos da Rosa. Beijo, meus amores. A gente ama vocês, gente. Olha que delícia tê-los nossa Lurdinha. aqui. A nossa Lourdes, a tia Neiva de Chapecó, a Tere. A Tere, que é minha prima. Olha que ali. delícia! A Lourdes novamente, a Enedina lá, Tavares. Olha que bênção, gente, que bom ter vocês. A Genilce dizendo que é um casal abençoado por Deus, que maravilha ter vocês aqui.
Ela é mãezona, ela é maravilhosa, né? E esse bolo hoje, desculpa que foi especial, vindo do céu, através da mãozinha da nossa G. Pra comer. Nós estamos doidos para dividir. Olha A só. Mari Daris mandando beijo, boa noite, na paz do Senhor. Somos todos abençoados, porque Deus está conosco. A Natana, minha sobrinha, e a Natália, com toda a família em Chapecó. Beijo, meus amores. E daqui a pouco a Natália vai estar aqui também para falar de adolescentes, de jovens e de mídia. Que a bichinha Opa. gosta de uma mídia. Meu Deus do céu, coisa mais gostosa. E a Eva Batistello, nossa prima. Amor, beijo, amo vocês. Um convite que a gente faz, gente. Participe conosco todas as terças. Nós temos, além de testemunhos, profissionais que trazem boa informação para todos vocês, porque esse podcast não veio meu e da Sheila. Como os nossos convidados falaram, como a Márcia muito bem explicou. O Senhor tocou em nosso coração e o nosso amado, a nossa amada família Portal Sul, através do seu Valmor, que nos patrocinou mais de 2 meses aqui, nos aguentando e colocando os pingos nos is aqui para nós, fizeram com que a gente colocasse isso em prática. Tira do papel, vamos lá. Que a gente falou, o que a Sheila falou para a Márcia. Tira do papel, vamos embora. Um grande abraço, o Colela tá mandando aqui. E o culto da palavra rolando lá na Assembleia de Deus. Eita. E ele tá aqui, né? Ele tá lá e tá aqui, olha só. E a tua, eu acho que é tua tia, né? Eva. A tia Eva também, a prima. A Beijo, prima. amor. Beijo. Beijo. Compartilhem, gente. Nós estamos, por enquanto, só no Face e no Insta, tá? Mas a partir de amanhã, ou no máximo sexta, no máximo quarta ou quinta, nós já vamos estar no YouTube. Porque as nossas meninas aqui, que ficam atrás das câmeras, elas sempre tiram nós do Face e colocam e jogam no YouTube para que fique lá e a gente possa compartilhar e fazer com que esse portal, com que esse acesso, ele vá muito além. Gente, o Portal Sul é abençoador. É como a Márcia e o Márcio falaram, é como a Sheila e eu costumamos dizer. Essa família, ela veio para abençoar as nossas vidas e a vida de vocês que está aí acompanhando esse testemunho maravilhoso e abençoado. Amém. Então vamos continuar aqui, porque o nosso tempinho aqui, ó, vai, voa. Mentira. Tempo voa. Então, vou falar aqui as 2 perguntinhas também para o Márcio, Isso. depois você pede para a Márcia. Como que é conciliar, né? Que você é vereadora, até você deu uma palhinha antes, a vida política, né? Como cristã, e também como você enxerga esse seu mandato, às vezes, como uma missão também, de estar levando a palavra, né? Porque os políticos, eu vejo, assim, que às vezes eles são muito julgados quando são cristãos, porque muitos ainda têm aquela cabeça meio fechada. Que religião, no caso, não se mistura com política, que lugar de político não é na igreja. E eu tenho uma ideia diferente. Eu acredito que sim, que o político tem que estar lá, porque são eles que, principalmente os vereadores, deputados, que fazem as leis, que estão à frente para defender os nossos ideais também, né? Se eu sou uma pessoa conservadora, eu vou ter que votar e colocar uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que eu. E eu votando ao contrário, ele vai defender o que ele acredita, né? E qual que é a sua visão sobre isso? Então, vamos lá. Eu trabalhei no setor público antes de 2018 por 6 anos. Eu fui chefe de gabinete, né? Faxinal dos Guedes. Eu vim da área da comunicação de eventos, daí deixei a área de comunicação, fui pro governo municipal, trabalhar assessor de gabinete. Nunca imaginei concorrer, embora as pessoas sempre diziam, vai lá, Marcinho, todo mundo te conhece e tal, mas eu nunca teve no meu desejo ser político ou estar em um cargo político. Eu gostava sempre de estar nos bastidores, apresentando os candidatos e aquela época dos comícios. E tive um irmão na família, que foi o Paulinho, que foi ex-vereador também em Faxinal dos Guedes, foi candidato a prefeito, e na época ele me sugeriu, né, que eu ingressasse na política. Ele disse, eu já fiz minha parte, vai você agora, né? Disse, não, volta você, eu não quero, sabe? Eu achava que eu não podia, a política não me somaria ou eu não somaria na política, porque eu não tinha a visão que tenho hoje sobre isso que você falou. Resumindo ali, eu digo assim que se a gente não falar de política e religião, os falsos profetas vão continuar pregando e os ladrões vão continuar no poder. É verdade. Então eu creio que a gente precisa se envolver, porque, que nem você falou, é isso mesmo que eu tenho. Para mim, a política não é uma profissão, é uma missão. Se eu puder, talvez ali, através de uma lei, através de um ato, beneficiar, principalmente as pessoas que são as mais necessitadas, eu acho que esse é o grande propósito de estar ali. Nunca me preocupei, sempre que eu digo hoje que as pessoas me dizem, mas o Marcinho não adianta porque ele não parece político, ele não é político. Cada vez que a pessoa me fala isso, eu dou um amém mais alto, porque eu não quero ser visto como um político. Eu quero estar ali
para servir a minha comunidade. As pessoas me colocaram ali com uma missão de servir. E eu, em primeiro lugar, foi Deus que me possibilitou estar ali. Se não fosse por Ele, eu não estaria ali. E depois todas as pessoas que confiaram em mim. Então eu tento conciliar isso. Não é fácil. Falar de político é difícil. As pessoas não gostam de político. As pessoas não confiam em político. Só que eu digo, em todas as instituições, se um pastor faz algo errado, não é que todos os pastores fazem. Se um político rouba, não é que todos fazem. Se um padre errou, não é que todos os padres não prestam. Então, só que a gente tem a mania de generalizar. Colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Aquele lá é todo mundo igual. Meu irmão, eu te digo, não é todo mundo igual. É um sistema, é difícil, você tem que às vezes se isolar. Aqui eu agradeço muito a minha esposa Márcia, que às vezes eu até fico assim, nós gera, mas eu entendo que Deus usa ela para em certos momentos a gente precisa se isolar. Tem mesas que às vezes você não precisa sentar para discutir aquilo que não vai chegar a lugar nenhum. Então eu tenho tentado, eu respeito todas as pessoas que pensam igual ou diferente da minha posição política. Acredito que existem pessoas boas em todos os lugares, em todos os lados políticas, né? Seja qual for a denominação. Então, como você falou, eu quero levar a política como uma missão. Se for por um mandato, amém. Se as pessoas acharem que a partir do próximo não segue, amém. Se elas me confiar projetos mais ousados e maiores, eu quero estar aqui seguindo para servir aquilo que Deus coloca no meu coração, mantendo a verdade. A gente não é 100%, porque a gente é humano e às vezes com um discurso, ou com uma palavra, ou com uma atitude, a gente acaba errando, mas não porque a gente quer, que é diferente de eu vir aqui errar querendo errar, do que quando eu erro por talvez não ter todo o domínio daquele assunto. Então carrego sim a política como uma missão, entendo que nós devemos nos manifestar, nós que defendemos princípios que não precisava defender, que seriam normais. Só que nós não vivemos num mundo que tá tudo pode. Nós que já passamos dos 40, então a gente tem uma certa experiência. Eu lembro que quando, meu Deus, chegava um político, a gente batia continência. Hoje, se as pessoas puderem, elas dão uma pedrada. Eu nem querem ver, né? Então, eu entendo isso. É por isso que eu não quero carregar esse rótulo. Hoje eu estou na política. Louvo a Deus, tenho 8 colegas lá na Câmara de Vereadores, super mente aberta, nós dialogamos, nós não temos ideologias assim que vão à flor da pele. É claro que naquilo que eu acredito eu me posiciono. Eu sou um vereador sim de posição, eu tenho minha posição, defendo aquilo que eu acredito, mas sou muito sábio para ouvir a posição contrária, que às vezes a minha possa com a dele fechar e resolver um problema da comunidade. Então a gente tem uma união bem boa. Entendo que a política está aí. O grande propósito da política é servir. Se não está lá para servir, então você não serve para estar lá. Olha só. Verdade. E falou e disse, né? Falou e disse. Falou e disse. Então vamos resumir. E não tenho medo, meninas, de falar e perder voto e perder o que Mas é aquilo que eu falei, nós vamos ter que fazer séries, tá? Nós vamos que voltar. Já deu meia hora, mulher. Nós vamos voltar aí pra falar a respeito da missão, que você foi pra fora. Ó, tem muita coisa pra nós saber aí que ficou pra Estamos trás, à disposição. tá? Hoje é só uma palhinha. Marci, como você vê a comunicação como ferramenta de Deus? E fale um pouco sobre a Marci. O teu programa Marci Indique. Isso. Comunicação, na verdade, ela já se diz, né? Tudo. Comunicar-se e elevar a boa palavra de Deus. Então, se você consegue se comunicar, você vai conseguir elevar o que você quer. Mas, para isso, você tem que estar ciente de um bom entendimento, de um bom estudo perante a Deus. Tá buscando, tá orando. Não é fácil. Vem guerras, vem batalha. Matando um leão por dia, mas lá estamos nós. Amém. E acredito que na minha comunicação, a Marciana, criou o quadro Marci Indica, juntamente com o meu excelentíssimo aqui, que me deu a ideia. Que coisa boa. Que foi aonde inspirações acabaram vindo perante a mim. Até falei um pouquinho para Sheila referente a isso, que eu sou muito... não sou mais. Então Amém. eu era muito explosiva, Lourdinha. Então, o que acontecia? Até hoje o Márcio vê, casal sempre tem as suas picuinhas e outra, né? Então, a gente acaba conversando, não se ofendendo. E quando ele vê que o meu dia lá fora não foi muito legal, ele vê que eu tô meio assim, ele me deixa quietinha, ele vê que eu tô escrevendo, é onde eu tô jogando tudo ali no caderno. Ai, e é coisa onde boa. saem ministrações, é onde saem palavras que eu posso estar elevando, ecoando para alguém. Que bom. Então, eu tô usando da minha comunicação no rádio hoje para estar falando um pouco de Jesus, do que ele fez por mim. Que delícia, né? E do gente. que eu tenho do entendimento sobre a palavra da Bíblia também. Então, acredito que muitas das vezes eu falo para ele, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele diz, faz. Você não pode pensar no será.
E aonde muitas vezes na minha dúvida eu fiz, postei e vem E aí uma vem. mensagem de retorno e diz: pô, Márcia, era isso que eu precisava. Até eu tenho um testemunho bonito que num dia que eu falei abertamente o que eu estava sentindo e que Deus falou comigo, tocou na Genilce. Então, a G, que está aí acompanhando nós, ela está sempre nas minhas orações. Ela, o Valmor, desde o momento que incríveis. eu soube que ele não estava bem. Foi um dia que a gente veio aqui conversar e ela contando ali para alguém, eu ouvi, pô, vou lá, vou orar, né? E logo depois já veio uma oportunidade. Nas minhas orações veio uma oportunidade que ele diz: Márcia, não quer fazer parte da nossa família aqui no Olha portal? que delícia. Então, eu acredito que tudo por trás disso é Deus. Então, como vocês mesmos mencionaram, Deus está aqui no programa de vocês. está. Estão abençoando aqui, Abençoando abençoa o portal, abençoa as vidas as que aí vidas, estão. isso. Então, é algo lindo e maravilhoso. A Márcia tem para dizer que aqui eu tenho certeza que daqui vai gerar grandes impulsionamentos para alcançar grandes vidas. Amém. É só o que nós queremos. É verdade. E eu achei lindo, né, que ela tem uma parte que ela fala um versículo do dia, né, no teu Instagram, se você Isso quer aí. deixar ali pro pessoal Isso. também te seguir para ir também ser abençoado todas as manhãs com o teu, E eu já te dei outra dica também para você fazer e tenho certeza que vai ser bênção. É isso aí, gente. Então, para quem ainda não me segue, pode estar seguindo lá a página, é marci.ferreira.04. Vai lá que tem todos os dias o meu devocional. Sempre faço ou se não é o meu devocional bíblico, mas mesmo assim é algo elevado a Deus, que vai estar lá o Márcio Indica. Então, Amém. um Olha canal que coisa de bênção. boa. É verdade. E agora vamos fazer um bate-bola aqui bem Meu finalzinho, assim, ó. Se querem falar os dois, ou cada um fala uma palavra que define o casamento. União. União. Isso aí. Respeito. Um versículo que representa, talvez, vocês. O teu lá, aquele que... Eu tenho um que eu carrego comigo, que pode, se a minha esposa aceitar, pode ser o nosso. Então, a partir desse momento... Coríntios 13:13. É. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é, o amor. Amém. Amém. A família é... Tudo. É verdade. E Deus é... Deus é tudo. Deus é tudo. E a família é a base. É a base. Né? Base. E a comunicação é... Para vocês, que os dois são comunicadores. Isso. Comunicação, ela ecoa o universo aí, eu acredito, né? Vida também dá pra É. dizer. E um sonho que ainda querem realizar juntos. Fazer missões. É. Olha que benção. Já tá Já ali tá já tá programado, escrito já. no Já tá, calendário já é. de Deus. E uma mensagem final que vocês queiram deixar, né, sobre até a missão que vocês, né, pretendem fazer, deixar para o nosso ouvinte, né, o que como assim Deus transformou a vida de vocês, como Ele pode também fazer na vida de quem está nos assistindo e que talvez esteja fora. Bom, assim, eu depois tu pode estar complementando, mas acredito que Primeiras muitas damas. pessoas também, né, passam por momentos de dificuldade. Então, que desse momento de dificuldade, a pessoa não fique muitas vezes se vitimizando ou tentando querer achar uma culpa, mas que, independente, eu sempre uso no meu canal de comunicação, que não é sobre religião, placa de igreja, mas é sobre vocês ter uma fé. Isso. E acredito que a fé, ela tá dentro de cada um, mas ainda ela não está encontrada da maneira correta. Então, que Deus possa moldar nas dificuldades a vida de cada cada pessoa um. que precisa, seja um viciado, seja, né, uma destruição familiar, uma traição, Deus, ele conserta. Amém. Deus, ele tem o poder de reconstrução. Nós Então, cremos. basta a pessoa se voltar para Deus. É renúncia. Isso é renúncia. E acredito que Deus tem grandes coisas para fazer. A você aí que está ouvindo, você será muito bem abençoado. Deus tem grandes coisas na vida de vocês para fazer. Amém. Amém. Bom, a primeira palavra é gratidão, né? Uma palavra que significa muito, gratidão. E para você que nos acompanhou, espero que possa ter ouvido uma palavra que tocou seu coração. Eu louvo a Deus por esse momento e eu digo que a vida vale a pena. Não importa o que você está passando, a vida vale a pena. No mundo em que a gente vive, que é conectado direto, se conecte com a fonte da vida. Podem ter muitos recursos, mas eu posso te dizer que só existe um caminho, uma verdade, e ele se chama Jesus. Amém.
encontra esse caminho. É tudo. É tudo e é perfeito. E ele é É um- isso. Ele ele faz é. coisas que você jamais imaginou, te faz sentir coisas que você nunca sentiu, dá valor para coisas que você nunca deu, E faz uma nova criatura. todos os dias. que E eu lindo. amo isso, chorar na presença de Deus, porque minha vida, a partir desde que eu conhecia para Ele, para Ele. Muito obrigado. Amém, amém. Amém. Gente, nós não temos palavras para dizer o quão lindo vocês são, o quão precioso foi esse momento. Eu acredito que vocês que estão em casa puderam sentir a sensibilidade e a presença do Espírito Santo, assim como nós sentimos fortemente aqui. A gente dedica a vocês esse podcast e a gente quer que vocês alcancem vidas com esse podcast. Gente, ele não pode ficar parado. Vocês não estão entendendo. Nós já tivemos um baque aqui com o YouTube querendo nos boicotar, mas nós conseguimos tirar o gesso e no outro dia, ou dali 2 dias, nós resgatar e jogar para o YouTube. Então, vão lá no YouTube, gente. Curtam, compartilhem, faça isso ficar números e números, porque assim, eu não vejo 4.1, eu já vejo 431, 537, Amém. Glória a Deus. 600, entendeu? Por quê? Porque vale a pena, porque são pessoas, porque são vidas alcançadas. E é esse o nosso objetivo aqui. Agradecemos a todos, né, meu amor? É verdade. Porque- E hoje você pode ter, né, viu através de não importa o passado. O importante é o futuro que ele está escrevendo para você, né? Isso, E é tudo novo. tudo novo. Tudo em novo. nome de Jesus. Mais uma vez, Muito obrigada, casal MM. Muito bom, A gente amamos. A G Aqui é pode fazer o maravilhosa. M? Pode fazer Faz o o M. M. Faz Faz o o M. M. Não, o M. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Terça-feira estaremos novamente aqui com mais um Elas à Mesa.